Oi, se você chegou até esse vídeo, é porque você quer descobrir como é o método de ingresso da Fundação Barceló para o ano de 2024. Então eu vou te ajudar. Primeiramente, meu nome é Maria Eduarda Pieroni, eu tenho 19 anos, estudo medicina e moro na Argentina desde 2023 e em 2024 estou ingressando no meu terceiro ano da Fundação Barceló, na sede de La Rioja, e vim explicar um pouquinho sobre como funciona o ingresso para este ano de 2024 e também contar um pouquinho da minha experiência sobre o ingresso da Fundação Barceló. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é entender como funciona para ingressar dentro da universidade. Para ingressar dentro da Fundação Barceló, você não precisa passar por um processo de vestibular. Você simplesmente passa por um curso introdutório em que eles já conhecem como o primeiro ano da faculdade. Esse curso é chamado de pré-grado e, como eu falei, é o primeiro ano. Então, você tem assuntos da medicina. Você já tem contato com conteúdos da medicina logo que inicia este curso. Esse curso tem algumas durações, ele tem algumas aberturas durante o ano. Eu vou explicar um pouquinho quantas vezes abre e quanto tempo dura cada um. Mas é importante a gente lembrar que não há concorrência nesse curso. Você estuda como se já estivesse dentro da faculdade, já que já está dentro da faculdade fazendo o primeiro ano da faculdade. Então vamos sobre a duração e as entradas. Em 2024, a Barceló disponibilizou 3 entradas, uma em janeiro, uma em março e uma em agosto. A de janeiro tem duração de janeiro a fevereiro, março até dezembro e agosto até dezembro. Qual a diferença nessas durações? O conteúdo é o mesmo. O conteúdo que você vê no pré-grado mais curto, que é o de janeiro, ou no mais longo, que é o de março, é o mesmo conteúdo. A diferença é o tempo em que você vai ver cada conteúdo. No de janeiro, você tem mais aulas e menos tempo para estudar, obviamente. E no de março, você vai ter aulas mais espaçadas, consequentemente, tendo mais tempo para estudar. Porém, o conteúdo não muda, a dificuldade das provas não muda, é tudo muito igualitário. É literalmente você poder escolher o tempo de prova, o tempo de aula que você quer fazer na realidade, e aí a prova ela vai se ajustando em relação ao tempo da aula que você escolheu. Vamos entender então um pouquinho as matérias do pré-grado. O pré-grado ele é dividido em 2 blocos de matérias. Então eu tenho 2 blocos. No bloco 1, eu tenho algumas matérias e no bloco 2 eu tenho outras matérias. Mas quais são essas matérias? Essas matérias são anatomia, biologia, química, atenção primária à saúde, epistemologia, história da medicina e introdução ao estudo da medicina. Então já são conteúdos da medicina. Você vai revisar esses conteúdos nos próximos anos, mas é essencial que você já veja ele, já que o pré-grado já é o primeiro ano da faculdade. Então você vê ali as aulas online ou presencial. Vou explicar por que você pode optar por essas 2 modalidades, mas primeiro vamos focar nas matérias. Então você tem ali todas as matérias, assistindo todas as aulas e realizando todas as provas para que você passe para o próximo ano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição para o próximo ano. O que eu preciso para estar passando para o próximo ano e como funciona também essa questão das provas. As provas também são divididas em blocos, assim como as matérias. Então são 2 blocos, chamados eras e finais. As eras é o conteúdo abordado até o momento daquela prova, e a final é o conteúdo do pré-grado inteiro. Se você faz o pré-grado de janeiro, você vai ter uma era e uma final para cada bloco, contando 4 provas. Se você faz o pré-grado de março, você vai ter 2 eras e uma final para cada bloco de matéria, contando 6 provas. Qual é a diferença de ter uma era e 2 eras? Uma era você vai ver o conteúdo pela metade, por exemplo, e na final, no de janeiro, você vai ver o conteúdo que você não viu na era, mais o conteúdo da era. No de março, que você tem 2 eras, você vai ter até a era 1 metade do conteúdo, na era 2 a outra metade do conteúdo, e na final o conteúdo todo abordado durante o pré-grado. Não tem diferença de nível de prova, é tudo com o mesmo nível, nivelamento, os mesmos professores. Às vezes muda um professor ou outro, mas a dinâmica de aula é bem parecida. Então não tem tanta diferença num pré-grado para o outro, nesse quesito de ter mais provas ou ter menos provas. O que muda realmente é o tempo de cada pré-grado. Então, você aprovando nessas provas. Eu aprovei na era, eu posso fazer a final. Se você não aprova na era, você não pode fazer a final. Obrigatoriamente, você tem que ter aprovado a primeira era, a segunda era, ou somente a primeira era, caso só tenha uma era. Então, aprovei, fiz minha final. Aprovei na minha final e tenho 80% de presença, eu já estou para o próximo ano da faculdade. Então, já estou no meu segundo ano. Se eu não aprovei uma era, eu posso fazer de novo? Sim, você tem algumas chances de fazer o recuperatório. Então, você vai se inscrever no recuperatório e vai realizar. Realizei o recuperatório, aprovei nessa era, vou fazer minha inscrição para a final. Se eu não aprovei na minha final, também há chance de você fazer um recuperatório. Recuperatório da prova final. Você faz esse recuperatório e você a passa para o próximo ano da faculdade.
Mas o que eu preciso para passar nessa prova, para aprovar essa prova? Para aprovar, você tem que ter, no mínimo, 60% de acerto na prova. Então, se é uma prova com 100 questões, você tem que ter 60 questões acertadas, então 60 questões corretas, para poder estar aprovado, estar regular nela. O conteúdo da prova é todo abordado dentro da sala de aula. Os professores não cobram coisas exorbitantes, coisas que não foram faladas. Então, se você estudar, se você teve um bom desempenho durante o pré-grado, você consegue aprovar nessas provas de forma bem tranquila. Agora a gente vai falar alguns outros tópicos que também são muito importantes, como a escolha de sede e também da modalidade presencial ou online. Bom, a Barceló ela tem algumas sedes na Argentina, uma em Buenos Aires, em La Rioja e em Santo Tomé. A diferença é a estrutura delas. A estrutura de Buenos Aires, por ser uma cidade grande, ela tem mais estrutura, ela tem mais prédios do que a de La Rioja e de Santo Tomé, por exemplo. Porém, todos os professores, a modalidade que eles dão as aulas, virtual, presencial, o método de ensino, todas essas coisas, todos esses quesitos são igualitários, até porque o ensino é o mesmo, a educação é o mesmo, o que muda é a infraestrutura, o prédio da faculdade. Então, você vai estudar num prédio maior, você vai estudar num prédio menor. Até porque, por exemplo, Buenos Aires tem muita gente, então você tem ali que ter mais prédio por ter mais gente. La Rioja e Santo Tomé não tem tanta gente como em Buenos Aires, então é um prédio menor. Sobre isso, você vai escolher no ato da inscrição, eu quero tal sede, vou fazer em Buenos Aires, vou fazer em La Rioja. Optou, você vai levar em conta só a infraestrutura da faculdade? Obviamente não. Você tem que levar em conta a cidade. Então, é uma cidade tranquila, é uma cidade movimentada, uma cidade mais segura. Se você escolhe Buenos Aires é uma cidade grande, uma cidade movimentada. Por ser uma cidade grande e movimentada, não é tão segura como La Rioja, por exemplo. La Rioja é uma cidade pequena, não tem tanto movimento, então ela se torna um pouco mais segura. Custo de vida em Buenos Aires é mais alto do que o custo de vida em La Rioja. É uma cidade grande, uma cidade turística. La Rioja não é uma cidade grande, o custo de vida vai ser mais baixo. Então, todos esses quesitos você tem que analisar para ver em qual sede você vai se adaptar melhor. Para você não ter que ficar, não gostei daqui, vou mudar para Buenos Aires, vou mudar para La Rioja. Tem como mudar, mas não é um processo simples, você não pode ficar mudando várias vezes. Então, já pensa, analisa qual a melhor sede e tudo mais. Sobre a questão de modalidade. Você pode escolher online ou presencial apenas para o pré-grado. A partir do segundo ano, você obrigatoriamente tem que estar dentro da faculdade para poder realizar a faculdade. Então, o pré-grado você tem ali as 3 entradas, você vai optar em qual você quer fazer, qual a sede você quer estudar, e aí você pode optar por fazer online direto do Brasil. Então, se você quer passar um tempo com a família, não quer ter gastos, se você vai fazer o pré-grado de março a dezembro, você não tem por que gastar aluguel, contas, comida e ficar longe da família, porque você vai ficar muito tempo longe da família, então você vai sentir falta. Aproveita esse tempo e faz o online. Agora, se você é uma pessoa que não me adapto com o online, tem que ser o presencial, então vai, faz o presencial. Tudo isso é realizado já no ato da matrícula para você ver tudo certinho. Vou contar um pouquinho sobre a questão do espanhol, que muita gente me pergunta, e depois sobre a minha experiência. Sobre a questão do espanhol. A maioria das faculdades públicas da Argentina exigem o certificado de espanhol. UBA, UNR, UNLP, UNLAR, todas exigem um certificado em espanhol. A Barceló, até o ano de 2023, não tinha exigido certificado. Em 2024, eles exigiram apenas para o pré-grado de janeiro, por ser um pré-grado mais rápido, então para a pessoa não ficar tão perdida. O de março e o de agosto, eles não exigiram e não estão exigindo certificado. Você sim precisa fazer um curso para quem não é fluente na língua, de não ser nativo na língua ou não apresentar esse certificado, é obrigatório que faça um curso disponibilizado pela própria faculdade. Então, já no ato da matrícula, eles vão te informar isso. Você vai pagar o valor desse curso e vai realizar um curso que é um curso rápido. É mais para eles nivelarem também o seu espanhol e para você ter acesso, pelo menos, ao básico do espanhol, já que muitas pessoas não têm o básico do espanhol. Eles disponibilizam esse curso. É obrigatório fazer, caso você não tenha um certificado ou caso você não seja uma pessoa que nasceu na Argentina, que nasceu num país que fale o espanhol como língua nativa. Então, é importante analisar se a faculdade ela exige ou não. A Barceló, até agora, em 2024, só exigiu para o pré-grado de janeiro. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu fiz o pré-grado em 2023, porém a Barceló mudou um pouquinho e meu pré-grado foi um pouquinho diferente. Eu fiz de janeiro a março, não de janeiro a fevereiro. Porém, tive normal, uma era e uma final de cada bloco, contabilizando 4 provas. Aprovei em todas, não peguei recuperatório. As provas estavam bem condizentes com os conteúdos dados dentro de sala de aula pelos professores.
Obviamente, um conteúdo ou outro não foi muito dado, mas foi algo que o professor falou, ó, estude esse livro. Então, estava no livro, não foi abordado dentro da sala, mas o professor falou, estude, vai cair. Então, tudo é abordado, tudo é conversado. Tive também 80% de presença. As aulas foram bem tranquilas. Eu fiz na modalidade online e estudo na sede de Lariurra. Como eu fiz o pregrado e ele acabou em março, em abril eu consegui iniciar o segundo ano. Quem faz o pregrado de janeiro pode iniciar ainda no mesmo ano. Quem faz o pregrado de março ou agosto termina em dezembro, você inicia o segundo ano no ano seguinte. Então, totalizam aí 7 anos de medicina. Então, o pregrado, de forma geral, ele é muito tranquilo. Você dificilmente vai ter algum problema. Eu tive problema com nota, que deu como que eu não tivesse feito a prova, mas eu consegui entrar em contato com a Barceló, consegui resolver e deu tudo certo. Então, se você quer fazer o pregrado, vai de forma tranquila, vai treinando seu espanhol, que você vai ver que dá tempo de fazer tudo com calma e que você vai conseguir aprovar. Foi esse o vídeo, a gente viu um pouquinho sobre o que é o pregrado, quais são as matérias, as provas, questão de espanhol e um pouquinho da minha experiência no ano de 2023. Então, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Eu sempre posto caixinha de perguntas, respondo DM, posto informações sobre Barcelona, ajudo vocês a resolverem problemas, se teve problema com nota, problema com boleto, eu tô sempre ajudando para que vocês também possam resolver as coisas de vocês de forma tranquila. Eu indico a assessoria que eu fechei, que é a Enarg, eles me ajudaram em tudo, e eu sempre indico vir com a assessoria. Eles vão te resolver todas as coisas, você não vai ter problema. Tudo que você tiver de dor de cabeça, eles vão estar ali para te auxiliar. É uma mudança brusca sair da casa dos pais. Geralmente a gente sai da casa dos pais e morar num outro país, às vezes sozinho, um país completamente estranho, que você não conhece ninguém. Então, ter ali um apoio para essa mudança se tornar um pouco mais leve é a melhor coisa que você pode fazer. Além da inscrição na faculdade, eles vão buscar seu apartamento, vão te ajudar a escolher o melhor bairro. Todas essas questões em que você não tem conhecimento nenhum, uma pessoa que já mora lá há um tempo tem esse conhecimento. Vou deixar o Instagram deles também aqui na descrição, mas pode me chamar no Instagram, eu vou tirando dúvida de vocês, vou ajudando, mando o perfil deles por lá se precisar. E é isso, espero que tenham gostado. Vou trazer muito vídeo com muita informação da Barcelona, muita rotina, e espero que vocês gostem e que vocês assistam. Esse foi o vídeo sobre a introdução, como você vai fazer essa introdução no pregrado ainda em 2024. Beijos!